Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, Série A, 16ª. Rapaz, 16ª rodada. Lembrando que nesta rodada temos 2 jogos a menos, né? Porque Internacional e Juventude se enfrentaram, né? Por causa da Copa do Brasil, né? Acabou que o Juventude ganhou do Internacional fora de casa por 2-1 na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Então, a 16ª rodada teremos 8 jogos. E nesta quarta-feira, dia 10 de julho, dia que abriu, né, a janela de transferências aqui no Brasil, né, que vai até dia 2 de setembro, tivemos a abertura dessa 16ª rodada. E na abertura tivemos 3 jogos. O Grêmio na zona de rebaixamento perdendo em casa para o Cruzeiro por 2-0. O Atlético Paranaense em casa perdendo para o Bahia de 3-1. E dos 3 jogos, apenas o Vasco da Gama em casa venceu. Machão da Gama venceu o Corinthians por 2-0, com 2 gols no segundo tempo, sendo o último gol, o segundo, nos acréscimos, que fez valer o ingresso. Pô, Magalhães, não entendi. Então você curto e grosso, o jogo foi ruim. O jogo foi ruim. Bom, mas também não dava para se esperar muito mais do que isso. Não dava para se esperar. E aí eu vou dar a minha opinião. Cada um tem a sua opinião, cada um acredita no que quiser, cada um viaja na maionese do jeito que quiser. Mas eu estou aqui com um canal que já tem quase 30 mil inscritos. Acredito que a maioria que acompanha meu canal não é porque me odeia, é porque gosta de escutar o que eu falo. Muitas das vezes não concorda, muitas também concordam, mas isso faz parte. Mas eu estou aqui para dar a minha opinião. Muitas das vezes eu dei opinião, as torcidas não gostaram, e não passou muito tempo, viram que eu estava certo, mas também já dei muitas opiniões que não aconteceram. Futebol é assim, é imprevisível, é imponderável. Então, Vasco da Gama e Corinthians se enfrentaram e o Machão da Gama fez 2-0. E a gente vai falar sobre esse jogo, vamos falar sobre as estatísticas, vamos falar sobre a classificação. Beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Machão da Gama, do Vasco da Gama, meu amigo torcedor do Timão, do Corinthians, galera do Corinthians, irmão. Cara, eu falei um negócio pro meu filho, cara. É que eu não vou falar nesse vídeo, não. Porque vão me interpretar mal. Me interpretar mal. Eu vou deixar, quando eu fazer o resumo, aí eu falo. Cara, que a torcida do Corinthians, olha, o que está acontecendo com o Corinthians está magoando a torcida, está batendo doído na torcida. Está batendo doído na torcida, né? Como o Vasco viveu esse momento que estava apanhando sem dó, né? E agora quem está apanhando sem dó é do Corinthians, né? Do Vasco parou de apanhar e está tendo aí nas últimas rodadas momentos de alegria. Deixa eu só lembrar, e não é balde de água fria. Momentos. Futebol vive de momentos, mas tem que ter o pé no chão. Então a gente vai falar sobre isso. Então peço a você, meu amigo torcedor, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar.
Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Antes da gente começar a falar do jogo em si, vamos falar de dois assuntos rápidos. Primeiro, o Vasco da Gama, num dia especial, né, anuncia aí a volta do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, que eu sempre gostei muito do Felipe Coutinho, do seu futebol, do jeito de jogar. Felipe Coutinho tinha ido lá para fora, aí voltou, teve um período que ele foi lá para fora, voltou, ainda garoto, muito novo, arrebentou no Vasco, era muito diferente. Aí voltou lá para fora, foi bem em alguns times, outros não foi tão bem. Um se esperava muito dele, acabou não conseguindo. Eu, particularmente, esperava muito do Coutinho no Barcelona. Achei que no Barcelona ele ia arrebentar. E acabou que não foi tanto quanto a gente esperava, né? Mas aqui no Brasil o Coutinho vai... Se o Vasco ajudar, o Coutinho vai sobrar. E aí, quando eu digo o Vasco ajudar, não dá para você colocar o Vasco da Gama só com Coutinho e o Verratti. Vamos ser bem sinceros. Tirando ali o Payet, que joga bola, o restante dos jogadores são tudo muito mais ou menos. É tudo nota 5, 6. Vamos ser bem sincero. Pode ter um ou outro ali, que vai ser um 6,5, 7, né? Mas a grande maioria é 5, 6. O Vasco precisa ajudar também o Coutinho. Não acha que só o Coutinho vai salvar a pátria. Nós temos o Adson por um lado e o... Qual é o nome do outro? O outro atacante? Até me fugiu o nome. Ele foi lá do Fortaleza. O David, né, que foi do Cruzeiro. Na boa. Tu acha mesmo que tu vai conseguir, na boa, torcedor do Vasco, tu vai conseguir coisas grandes com David e Adson no ataque? Tu acha mesmo? Sério? Sério, com o pé no chão, sério. É isso que você sonhou pro Vasco da Gama? O seu ataque ter David e Adson? Sem viajar na maionese. Rego, né? São limitadaços. Os dois podem estar vivendo um momento agora, mas são limitados. São limitados. Balão japonês. Tá vivendo um momentozinho, daqui a pouco passa. Escuta o que eu tô falando. Depois, não diz que eu não avisei. Sei que a torcida do Vasco tá empolgadaça. Mas, irmão, não dá para você ter um ataque, pensar em pré-libertadores, pensar em coisas grandes, com Adson e David de ataque. Vão fazer, vão ajudar com o esquemazinho amarradinho? Vão. Pô, mas olha o tamanho do Vasco. O tamanho do Vasco. Então, essa é a minha opinião. Sei que não vão gostar, mas estou sendo sincero. Então, cara, o Vasco traz aí o Coutinho. Espero que traga mais gente para fortalecer, né, o time do Vasco. E que o Vasco contrate não para compor elenco. O Vasco tem que contratar para ser titular. Para compor elenco não precisa. Bota os garotos da base. O Vasco precisa de jogadores para entrar e jogar. O Vasco deu uma grande respirada em relação à zona de rebaixamento, sim. Agora, não dá para a torcida do Vasco, essa é a minha opinião, irmão. Você pode ficar puto que for. Não dá para a torcida do Vasco imaginar esse time do Vasco pensar em Libertadores. Porra, aí eu não entender realmente nada de futebol. Que eu vou perguntar de cara, antes de começar a falar. O Vasco está fazendo futebol bonito? O Vasco está fazendo um futebol eficiente. Ajeitou ali a defesa. Ajeitou a defesa. Dos zagueiros que a torcida do Vasco reclamava pra caralho, até 5 rodadas atrás, a torcida do Vasco odiava o Maicon e o Léo, odiavam os dois. Agora viraram craque. Zaga fraca. É que tá tendo um conjunto legal no momento. Mas até quando? Então, tô sendo bem realista. Então o Vasco traz aí o Coutinho. E aí o Vasco começa, né, a respirar.
Já o Corinthians, que é uma zona, uma bagunça, eu falei aqui desde o início, esse presidente que assumiu era fanfarrão, garganta, dava para perceber ele falando 7. Porra, vem me falar em Balotelli, porra, aí, irmão, aí fica difícil, né, parceiro? Falar em Balotelli, aí, porra, aí é magoar demais, a torcida do Corinthians, porra. Eu nem lembrava que o Balotelli ainda jogava bola, parceiro. O Balotelli é a cara do Corinthians, porra, você vai vir pra cá pra arrancar um dinheiro do Corinthians que o Corinthians nem tem, porra. Porra, é por isso que o Corinthians, cara, eu vou falar, cara, eu tô impressionado. Eu tô impressionado. Como é que o Fluminense é o último colocado? O time do Corinthians é fraco. Caralho, mas o do Atlético Goianiense e o do Fluminense é pior, cara. Desculpa, torcedor do Corinthians, mas porra. O Corinthians, eu não sei como é que o Corinthians não é o último colocado. Eu pensei, pô, ele não é o último colocado porque o Atlético Goianiense e o Fluminense são piores. Caralho. É complicado. E aí o Corinthians vem falar de Balotelli, o Vasco tá dando Felipe Coutinho e o Corinthians pensando em Balotelli. Porra. Tem que estar pensando em Série B. Né? Porra, não é possível. Então vamos lá, cara. Vamos aqui para classificação. Logo aqui para classificação, para não nos demorarmos muito. Bom, com esta vitória, vou botar aqui o óculos. Com esta vitória, o Vasco, com 16 jogos, chega aos 20 pontos. O Vasco está na 10ª colocação nesse momento. O Internacional não joga na rodada, tem 19 pontos, mas 13 jogos. 3 jogos a menos que o Vasco, mas não pode passar. O Juventude também não jogou nessa rodada, porque enfrentou justamente o Internacional, né? Então não joga nessa rodada e também tem 19 pontos. São 2 times que poderiam passar o Vasco da Gama. O Atlético Mineiro tem 18 pontos, 14 jogos. Ainda vai jogar nessa rodada. O Atlético Mineiro, se ganhar, vai a 17. Passa o Vasco da Gama. O Criciúma, não sei se o Criciúma joga, eu acho que o Criciúma joga. O Criciúma tem 13 jogos, 16 pontos. O Criciúma, se ganhar, vai a 19. Ou seja, os times que poderiam passar o Vasco são Internacional, Juventude e Atlético Mineiro. Só que desses 3, apenas um vai jogar, que é o Atlético Mineiro. Então, o Vasco pode perder apenas uma posição nessa rodada, levando em consideração que Internacional e Juventude não irão jogar nessa rodada. Então, o Vasco da Gama, no ruim, vai terminar essa rodada na 11ª colocação. Mas o mais importante para o Vasco não é isso. O mais importante é a distância que o Vasco abre para a zona de rebaixamento. Nesse momento, o Vasco tem 20 pontos e o Corinthians tem 12 pontos. Então, o Corinthians está aqui na 17ª colocação e o Vasco está a 8 pontos do Corinthians. O Corinthians já jogou e perdeu justamente para o Vasco. O Grêmio já jogou e perdeu também, tem 11 pontos. Tem o Atlético Goianiense que vai jogar, que pode ir a 14 pontos, e aí diminuir essa margem para o Vasco, cair de 8 para 6. O Fluminense, tanto faz, tanto fez, o Fluminense ganhar ou perder, não vai mudar nada em relação ao Vasco. Mas o que pode mudar é o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense ganhando seu jogo, ele chega a 14. E aí, a diferença, né, porque o Cuiabá também não vai jogar, aí a diferença do Vasco cai de 8 para 6 em relação à zona de rebaixamento. E o Corinthians, nesse momento, é o 17º, como a gente falou, com 12 pontos. Corinthians contou com a sorte que o Grêmio perdeu, continuou com 11. O Corinthians tem a sorte que o Fluminense está pior do que ele, só tem 7. Se ganhar, chega a 10, também não passa. O único time que pode passar o Corinthians é o Atlético Goianiense, que tem 11. O Atlético Goianiense ganhar, vai a 14 e passa o Corinthians. Bom, mas para o Corinthians ser o 17º ou último, tanto faz, está caindo do mesmo jeito. O Atlético Goianiense, se empatar, vai a 12. Só que se empatar, o Atlético Goianiense vai ficar com 2 vitórias igual ao Corinthians, 5 empates, vai ficar com 6 empates igual ao Corinthians, 8 derrotas igual ao Corinthians.
Só que o saldo de gols do Atlético Goianiense é -8. O saldo de gols do Corinthians é -10. Ou seja, se o Atlético Goianiense empatar, o Corinthians cai para a 18ª colocação. Que, na verdade, não vai mudar porra nenhuma, porque está na zona de rebaixamento. Então vamos agora para a gente falar aqui sobre o jogo. Vamos aqui. Primeiramente, vamos aqui rapidinho para a formação. Cara, vamos lá. Amigo torcedor de Vasco e Corinthians, vamos lá. Vasco da Gama, Léo Jardim, Lucas Piton, Léo, Maicon e Paulo Henrique. Léo, fraco. Maicon, fraco. Piton, bom jogador. Paulo Henrique, bem esforçado. Bem esforçado. Aí no meio, Praxedes, Matheus, é o Matheus Bidon, né? Não é isso? Só aqui, botar. Matheus Carvalho, né? Matheus Carvalho e Hugo Moura. Vamos lá. Praxedes, Matheus Carvalho e Hugo Moura. Bom meio campo. Pô, criativo, né? Esse meio campo aí é para time que vai jogar da Série B, do meio da tabela para baixo. Todo respeito. Esse meio campo aí é para Série B. Série B. Aí você pega o ataque, David, Adson e Veguete. Você, amigo torcedor do Vasco, você acha mesmo que com esse time você pode pensar em pré-Libertadores? Igual eu tô vendo os torcedores falar. Sério, que com esse time você acha que dá para pegar pré-Libertadores? O momento do Vasco é legal? Mas é o momento. Aproveita, pontua. Porque com esse time, pô, não dá, irmão. Não dá. O time é fraco, pô. Sabe quando que o Vasco vai fazer um jogo bom, bonito com esse time? Nunca. O outro tem que estar um time de cego. Ah, fez um jogo mais ou menos contra o São Paulo? Sim, ganhou do São Paulo. Fez um jogo mais ou menos brilhante, mas foi um jogo que atingiu o topo. Mas daquilo não passa. Pô, o elenco é fraco. Esse time é fraco, irmão. Esse time é fraco. Pega os 6 primeiros times lá. O Vasco é pior do que eles. Vamos lá. Flamengo, Palmeiras. Tá, não vamos falar de Flamengo, Palmeiras. Pega o São Paulo. Não chega perto. O do Bahia. Porra, não chega perto. O do Bahia é melhor. O Atlético Paranaense. Tá vivendo um momento não muito bom. Mas o do Atlético Paranaense é melhor. O Internacional não vive um bom momento, mas o elenco do Internacional é melhor. Do Atlético Mineiro é melhor. Porra, do Cruzeiro é melhor. Ah, ganhamos do Cruzeiro, sei lá, perdendo, nem me lembro, mas porra, o time do Vasco tá encaixado. Ele ajeitou a cozinha e tá encaixado. Tá ganhando na força, na parte tática do time. Mas, irmão, essa força, essa parte tática, precisa de uma ajuda de qualidade. Então o Vasco precisa contratar. Porque senão vai voltar a sofrer. E aí a gente vai pro Corinthians. Matheus, que é o goleiro, que eu acho ele bem limitado. Mateuzinho, Torres. Torres, quem é esse aqui? Menezes Júnior e Matheus Bidu. Caralho. A do Vasco é fraca. O sistema defensivo do Vasco não é dos melhores. Agora o do Corinthians está de sacanagem. Mateuzinho, Fernando Torres, De Menezes e Matheus Bidu. A gente vai no meio campo. Ranielli, Breno Bidon e Igor Coronado. Jesus do céu. Aí o ataque, Ângel Romero, Wesley e Yuri Alberto. Cara, o Yuri Alberto me deu um chute no primeiro tempo que, rapaz, pelo amor de Deus. Aí tu vai pro banco de reservas. Nesse jogo entrou no Corinthians Pedro Henrique, que eu acho que era aquele que era do Internacional, Pedro Raul, Rian, Matheus Araújo e Giovani. No Vasco entrou JP, Esforza, Zé Gabriel,
Aqui. Lopes e Leandrinho. Cara, com todo respeito, tu acha mesmo que com os bancos de reserva que Vasco e Corinthians têm, pode pensar em coisa maior? O banco de reserva do Corinthians é pior do que o do Vasco. Bom, cada um acredita no que quiser. Aí vamos lá pro jogo. Falei e vou repetir. O jogo foi ruim. O primeiro tempo foi de chorar. O primeiro tempo foi de chorar. De chorar. As duas melhores chances foram do Corinthians. O Vasco teve um pouquinho mais de pressão, mas as duas melhores chances foram do Corinthians. De um chute de fora da área e uma falta. O Vasco criou uma coisa ou outra. Jogo com muita vontade. Primeiro tempo com muita vontade, muita disposição. Mas futebol, que é a essência, irmão, nada. Futebol no primeiro tempo, o jogo foi de doer. A gente vai aqui, ó. Primeiro tempo. Vamos lá. Primeiro tempo. O Vasco teve mais posse de bola. Teve 52% de posse de bola. O Vasco tentou 8 vezes ao gol. O Corinthians 5. Em direção ao gol, o Vasco deu um chute e o Corinthians um chute. Para fora. 5 chutes para fora do Vasco, 4 do Corinthians. Chutes bloqueados, 2 do Vasco, nenhum do Corinthians. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Mais alguma coisa. Ataques. O Vasco atacou 55 vezes, o Corinthians 54. Ataques perigosos. Porra, ataque perigosos 40 do Vasco, tá de sacanagem. 12 do Corinthians. Então vamos lá, cara. Amigos, primeiro tempo não tem muito o que falar. Primeiro tempo foi ruim. Foi um jogo esforçado, mas vamos lá. O que Vasco e Corinthians podem entregar? Vasco e Corinthians podem entregar beleza? Um jogo bom, um jogo bonito? Não. Com esses times que eu falei, não tem como. É impossível fazer um jogo bonito com esses dois times. Não dá. Não dá. Mesmo que você bote o Coutinho nesse meio campo do Vasco, não vai dar para fazer um jogo bonito. Não vai dar. Então vai ter que ser um jogo pegado, disputado, lutado. E nessa parte tática, parte de vontade, de disputa, o Vasco levou vantagem. O Vasco foi menos pior do que o Corinthians. O Vasco ganhou mais as disputas de bola. Então foi um jogo ruim, fraco, mas muito disputado. Aonde as duas melhores chances foram do Corinthians. E aí a gente vai para o segundo tempo. Mudou alguma coisa? Bom, mudou porque saiu o gol. Mas começou com Vasco e Corinthians tentando alguns chutes, mas não tinha como ter brilhantismo. Os times são ruins, os dois. Os dois são ruins. O Corinthians igualou um pouco na vontade, e aí você vê algumas oportunidades no começo do jogo, até os 20 minutos tem ali oportunidades, o Corinthians tem oportunidade, o Vasco tem oportunidade. E aí a gente vai... Deixa eu pegar aqui rapidamente. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Para os gols. O Piton abre logo o placar com 10 minutos, né? Uma jogada boa pela esquerda, ele bate cruzado. E aí, o segundo gol sai aos 50 minutos de falta do esforço. Mas vamos lá, sai o gol aos 10 minutos. O Vasco continuou sendo melhor do que o Corinthians? Sim, o Vasco continuou melhor. Ou menos pior, mais organizado, mais dentro do que poderia fazer, mais consciente do que poderia fazer e até mais treinado. Até mais treinado, né? Porque sabe até onde pode chegar, sabe o que os jogadores podem fazer, estão com a confiança maior, porque vem sem derrota, estava para a terceira vitória consecutiva.
Mas o segundo tempo também não foi bom. Mas saiu o gol. Corinthians teve algumas oportunidades ali, alguns chutes de fora da área, mas criatividade no meio-campo do Vasco e do Corinthians, cara, é uma terra arrasada. Meio-campo do Corinthians e do Vasco é terra arrasada em relação à criação. Então os dois foram na força. O momento de qualidade técnica, de brilhantismo, foi a falta. A falta foi o momento de brilhantismo, que valeu o ingresso. Mas o jogo em si não teve brilhantismo. Dificilmente você viu uma triangulação, você viu um time girar, ficar com a bola. Erraram muitos passes. O último passe quase que não existia. Tomavam decisões completamente erradas. Então, irmão, o Vasco ganhou de 2-0. Mas o jogo foi na força. Não foi no talento. Foi na força. E na força o Vasco teve mais. Por isso mereceu vencer. Então, cara, só para terminar aqui, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, no segundo tempo, a posse de bola continuou sendo um pouquinho mais do Vasco. O Vasco deu, vamos lá, olha só. No segundo tempo, o Vasco deu 2 chutes em direção ao gol e o Corinthians 1. No primeiro tempo, o Vasco deu 1 chute em direção ao gol e o Corinthians 1. Ou seja, o Vasco deu em direção ao gol 3 chutes o jogo inteiro. 3 chutes em direção ao gol do Vasco. E o Corinthians 2. Como é que esse jogo foi bom? Não dá. O jogo foi na força. E na força, o Vasco da Gama venceu. Magalhães, será que na força dá para chegar mais longe? Não sonha. Não sonha, não dá. Com 38 rodadas, tu só vai na força? Não tem talento? Contratamos o Coutinho. Irmão, vou ficar com pena dele se o Vasco não contratar mais ninguém. Ele vai olhar pra frente, ele vai ver o Verrete. Legal. O Verrete vai falar, graças a Deus, agora eu vou receber a bola. Mas aí, e os parceiros? O Hugo Moura, que tá no Vasco, que foi aqui do Flamengo, a gente conhece o Hugo Moura. Criança bate até na mãe se passar do lado dele. Então, cara, a zaga é fraca, É porque tá se defendendo. O Corinthians, eu não vou... O Corinthians é até difícil de você falar. Porque o Corinthians não tem quase nada. O Corinthians tem uma terra arrasada igual ao Fluminense. O Mano Menezes pegou o Fluminense, não tem nada. O Corinthians tem nada um pouquinho mais. Ainda tá menos pior do que o Fluminense. Bom, tem que arrumar a casa o Corinthians muito. Muito. Porque senão vai cair junto com o Fluminense e Grêmio. O Vasco da Gama é um time que já está competitivo. Mas, irmão, na boa, esse time que eu falei aqui, mesmo você colocando o Coutinho, você não pode pensar em pré-Libertadores. Você tem que pensar em permanecer na Série A. Se der sorte, pegar uma Sul-Americana. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!